Olá galera, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos, mais uma vez dando continuidade à simulação de circuitos pneumáticos. E a aula de hoje, pessoal, é uma aula bem interessante. Nela nós iremos aprender como acionar circuitos, cilindros em sequência. Então prestem bastante atenção na aula de hoje, ela é muito importante, muito interessante. Poderá cair na nossa avaliação e, além disso, nós iremos fazer alguns circuitos lá no laboratório, no painel, circuitos práticos, fazer práticas com ele também. Bem, então, o acionamento em sequência permite que os cilindros eles comecem a trabalhar de forma automática, Então, eu posso fazer com que um único cilindro ele avance e retorne sozinho, assim como eu posso fazer com que diversos cilindros sejam acionados um após o outro. É o que nós chamamos de acionamento em sequência. Então, para iniciarmos essa aula, eu vou mostrar um circuito onde utilizaremos apenas um cilindro e este cilindro ele vai funcionar de uma forma automática, Ele vai avançar e retornar sozinho. Então, nós iremos simplesmente iniciar a simulação, simulando como se nós estivéssemos iniciando a operação do sistema e a partir daí ele funciona sozinho, Então vamos fazer um circuito utilizando um cilindro de dupla ação. Então vamos pegar aqui o cilindro de dupla ação, retirar o amortecimento, a detecção, e para que nós possamos fazer este acionamento, desculpem, vamos utilizar aí uma válvula direcional com acionamento por piloto. Então vamos pegar aqui, vou pegar aqui a configurável, vamos pegar uma válvula com acionamento por piloto. E a válvula que nós iremos utilizar é uma válvula 5x2. Nós estamos utilizando aqui uma válvula 5x2, vamos fazer as conexões aqui dos utilizadores, a conexão 2, e nós iremos utilizar aqui pilotos. Então, o piloto aqui do lado esquerdo, o piloto do lado direito da válvula, então, para acionar e retornar a válvula. Vamos acrescentar também nossa fonte de ar e o lubrifio. Bem, eu vou fazer essa primeira ligação e fazer um teste apenas para observar como é que o cilindro irá se comportar, beleza? Antes disso, vamos fazer a alteração da conexão 3 e 5, que é um escape de ar. Pronto. Então, simulando aqui, do jeito que está, lembrando que aqui são acionamentos pneumáticos, não tenho como apertar na válvula, na válvula física real mesmo, não tem como apertar nem nada, vai entrar ar e o ar é que vai fazer a mudança do acionamento. Vai dar um erro porque tem conexões abertas, do piloto, mesmo assim funciona, porque aqui é um simulador, eu preciso verificar como é que o circuito vai se comportar, Receber o ar, como é um simulador, permite fazer isso. Bem, então, como é de se esperar, como já era esperado, vamos acionar aqui a válvula 5x2 e o cilindro vai funcionar normalmente, beleza? Então, eu tenho agora que acrescentar um circuito auxiliar para acionar o piloto. Então, vamos agora acrescentar aqui válvulas 3x2, válvulas direcionais 3x2, para fazer o acionamento do piloto. Então, a conexão 1, vamos ligar a linha de pressão,
A conexão 2 é uma válvula piloto, então vamos alterar aqui a linha, né? A linha tracejada. Do lado esquerdo também, do lado direito também. Vamos fazer essa conexão, altera o tipo de linha, porque aqui é um sinal piloto. E a conexão 1, beleza? Vamos fazer uma simulação e observar como é que se comporta o sistema, né? Já é esperado, porque nós já fizemos esse circuito antes, utilizando o piloto. Então, nós não acrescentamos aqui o acionamento e o retorno do acionamento, a mola, né? Mas é possível simular, né? Bem, então, eu dou só um clique aqui no mouse, ele muda, como não está com o retorno do acionamento, a válvula fica, né, no simulador. Então, ó, avançou, quem faz o retorno é o outro sinal piloto aqui do lado direito, né? Pronto. Vamos agora avançar mais uma vez. Opa! Vamos avançar mais uma vez, retorna a válvula e retorna o cilindro, beleza? Vamos acrescentar aqui o retorno dessas válvulas, as válvulas 3x2. Então, o acionamento, por enquanto, não estou acrescentando nenhum acionamento, somente o retorno, né? Vou simular aqui de novo. Está sem acionamento, porém agora a válvula retorna sozinha, né? Eu coloquei aqui o retorno da válvula, do acionamento, que é por mola, e funciona conforme esperado. Nós já havíamos feito este circuito antes, o acionamento por piloto, e é o piloto duplo, né, nesse caso. E vamos agora acrescentar o nosso acionamento, que permitirá o funcionamento automático do cilindro. Então, nós temos válvulas que são específicas para esse fim. As válvulas que são utilizadas para isso são as válvulas mecânicas. Então, vou dar 2 cliques aqui, ó. Nós podemos utilizar válvulas do tipo mecânica, estes acionamentos aqui, ó. Ou então, válvulas solenoides, né, onde o acionamento aqui é realizado por um solenoide. O solenoide vai ficar para outra aula, né, porque se eu mostrasse agora, o vídeo ficaria muito grande. Então, vamos deixar o vídeo mais curto, mais objetivo. Vamos, nesta aula, utilizar somente os roletes aqui, ó, o acionamento mecânico. E o acionamento que nós iremos utilizar é o acionamento por rolete. Vamos utilizar esse aqui, ó. Beleza? O que é o rolete? O rolete são estes tipos de válvulas aqui, ó, que tem esse mecanismo aqui, ó. Beleza? Então, todas elas são válvulas 3x2, conforme a simbologia, né? Então, a entrada P aqui, né, que é a entrada de pressão, sai o ar por aqui, no ar, né? E aqui é o escape da válvula, que é representado por R, né? A válvula da festa aqui, ao invés de ser representada aqui por letras, está representada as conexões aqui por números. Entrada de pressão 1, a saída de pressão, é o escape, né, na verdade, o 3, e o 2 é a saída para o utilizador. Então, observe que a válvula ela tem um acionamento um pouquinho diferente, um mecanismo um pouquinho diferente do esperado, né? Não é um botão, não é uma alavanca, é uma alavanca especial, vamos assim dizer, né? E quem é que vai acionar essa alavanca? Quem vai acionar essa alavanca são dispositivos que estão no circuito. Então, poderia ser um objeto, né, que está se movimentando por uma esteira, e aí chegou numa determinada posição, ele aciona aqui o rolete, né? Então, vamos supor que a caixinha passou por aqui, pronto, acionou a válvula. Ou poderia ser uma parte da própria máquina, né? Então, essa válvula está aqui e vem uma parte móvel, sei lá, uma parte móvel, né? Sei lá, uma parte de ferro metálica que chegou nessa posição aqui, acionou a válvula, né? Para indicar que ele chegou naquela posição. Ou poderia ser o próprio cilindro, né? Na ponta da haste do cilindro
tem uma... Vou tentar, ao invés de ficar distraindo aqui, vou tentar desenhar. Aqui é o cilindro. Então, na ponta do cilindro tem... é o nosso cilindro. Tem agora não me recordo o nome, que é dado a essa parte da haste, mas tem uma bolinha aqui, né? Aqui é um retângulo, mas alguns são uma espécie de bolinha que tem aqui na ponta da haste, que serve justamente para acionar o rolete, né? Que é para indicar o fim o início do curso ou o final do curso, né, da haste do cilindro. Então poderia ser um dispositivo dessa forma, né, que ao avançar esse mecanismo aqui empurra a válvula para baixo, né? Bem, então o acionamento nós iremos utilizar o acionamento por rolete dos dois lados. Vamos fazer o acionamento por rolete, então acionamento mecânico do tipo rolete. Beleza? Bem, então vamos simular para ver como é que funciona, né? Por enquanto não vai acontecer nada, né? Lembrando que eu poderia apertar aqui com a mão, né, para testar, ou baixar aqui com o dedo para testar se está funcionando a válvula. Mas aqui é um simulador, eu vou simular isso clicando aqui no mouse, né? Pronto, avançou, soltar aqui ele volta. Aqui na outra válvula, é como se estivesse apertando o outro rolete, o rolete da outra válvula, aí o cilindro retorna. Beleza? Até aí não tem nada demais, é o circuito que nós já fizemos, nós poderíamos fazer esse mesmo circuito utilizando um acionamento por botão, por exemplo, né? Mas, e aí, qual é a função realmente deste rolete? Como é que eu vou utilizar no circuito, né? Porque ele vai estar lá no meio da máquina, lá no meio do campo, né? Em operação. Então, o operador não vai lá e aperta com o dedo essa válvula. Quem vai acionar é alguma máquina, alguma parte do circuito que vai acionar. Então, eu tenho que deixar essa válvula no local estratégico para que ela seja acionada. Então, vamos supor que eu queira um circuito onde a válvula, o cilindro fique avançando e retornando, né? Fixe nesse sentido aqui de vai e vem, sozinho. Então, basta ele entrar em operação que automaticamente ele já vai fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Observe que para que a válvula retorne, né? Eu preciso acionar esta válvula, né? Para ela poder retornar. Isso quer dizer o seguinte, ó. Quando a haste aqui avançar, essa válvula aqui ela tem que estar neste ponto aqui, ó, no final do curso da haste, né? Para que quando a haste chegue lá no final do curso, ele lá o rolete, permitindo assim a volta automática do cilindro, né? Porque quando a haste chegar na posição, aciona o rolete desce, né? E muda o mecanismo lá dentro da válvula, a válvula muda de posição e permite que o ar agora siga por esse caminho, retornando o cilindro. Se eu quiser fazer agora, aí o cilindro retornou. Se eu quiser agora que ele avance, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esta válvula aqui, ó, e colocar aqui embaixo, ó, no final, aqui no início do curso da haste no cilindro. E aí lembre que ela está voltando, né? Ela voltou automaticamente. Então eu quero que ela avance novamente automaticamente. Eu vou pegar essa válvula, deixar aqui embaixo. Quando a haste retornar, ela vai acionar o rolete e vai fazer com que o cilindro avance novamente. A haste do cilindro avance. Quando chega no final do curso, aciona outro rolete, ela volta. Beleza? Então como é que nós iremos fazer isso aqui no simulador? No simulador, nós iremos representar o início e o final do curso da seguinte maneira. Vamos dar 2 cliques aqui na válvula. Antes de mais nada, vou chamar aqui de válvula 1A. Nossa válvula A. Vou dar nome aqui à válvula. Essa válvula vai ser a válvula A. E vou dar 2 cliques agora na válvula para acrescentar o acionamento, né? Então, para que eu faça isso, eu vou clicar aqui em marca, ó, você vai selecionar a aba marcas de acionamento, ó, marcas, e aqui são as marcas. Então, eu vou
definir dois pontos, o ponto de início e o ponto de fim, o ponto inicial e o ponto final do, do curso da haste, ou melhor, dos locais onde as válvulas ficarão posicionadas. Então, vou chamar essa marca, eu vou chamar de marca aqui o primeiro ponto, a primeira posição. Então, vamos supor que essa primeira posição seja aqui, ó, esteja aqui, ó, no início no início do movimento do cilindro. Eu vou chamar essa marca aqui de A0, vou chamar aqui de A0. Para não confundir com A, que é o cilindro A, vou numerar os números A, né? A1, A2, A3, eu vou chamar isso aqui de A0. Começo e final você vai acrescentar zero, você vai deixar zero. Por quê? O zero significa que é o início realmente do movimento do cilindro. Esse cilindro aqui, ó, ele vai de zero. O rango aqui, na verdade, é range, né? Não é de fome, não. É o range que vocês estudam lá em instrumentação, né? Vê lá o que é range. O range do movimento do cilindro é de 0 a 100 milímetros, né? 10 centímetros o movimento dele, né? Então, eu vou colocar uma válvula na posição 0 mesmo. Se você quiser, você poderia colocar outra posição 10. Ele já começa da posição 10 milímetros, ou 1 centímetro, né? Mas vamos colocar aqui 0. Vamos começar do início, né? Então, vou ter uma válvula aqui, ó, na posição 0, aqui embaixo, e uma segunda válvula, que eu vou chamar aqui de A1, que ficará no final do curso. O final do curso é 100 milímetros, eu vou colocar aqui 100 milímetros. 100 milímetros. Beleza? Aperto aceitar. Aí, ó, observe que apareceu aqui, ó, A0. Deixa eu tirar aqui para não ficar muito poluído, para não confundir as coisas. Aqui é o cilindro A, deixar um pouco mais acima. Cilindro A, posição A0 no início do curso, posição A1 no final do curso. Olha, quando eu estava falando, né, sobre essas letrinhas, as posições, eu estava contando para aqui, né, e para aqui. Mas por que ele ficou aqui em cima? Isso aqui é só uma representação, pessoal, no diagrama. Não significa dizer que no real a válvula vai ficar aqui em cima, né, na posição A0 aqui, e a outra válvula fique aqui. Isso aqui eu poderia até deslocar ou deixar aqui, beleza? Pode ficar aqui, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar como estava antes. Não, melhor, deixa assim, né? A0 e A1. Isso aqui é só uma simbologia, pessoal. Olha, isso é importante falar também que esse diagrama que nós estamos montando, né, é um desenho. E esse desenho ele não representa fielmente onde a posição no real, né, no diagrama real, no circuito real do sistema. Então, o importante aqui no diagrama é você entender a simbologia, entender a sequência das conexões, né? O que é que cada elemento desse aqui faz no circuito, porque para que o cilindro seja acionado, o ar tem que passar por válvulas, né? Válvulas direcionais, né? Essas válvulas direcionais, essa aqui, por exemplo, é de piloto, quem aciona os pilotos é essa outra válvula, que é um acionamento por botão. Então, tem toda uma lógica aqui para o cilindro ser acionado. Então, o que o diagrama faz é simplificar essa lógica, né? Mostrar a lógica de funcionamento do circuito. Agora, onde eles estarão posicionados lá no circuito real, aí já é outra história, né? Não quer dizer que essas duas válvulas, esses dois roletes estejam os dois aqui embaixo, né? Por exemplo, embaixo da haste. Pode ser um embaixo, outro em cima, né? No diagrama eu estou representando as válvulas aqui, ó, bem distante do cilindro, mas lá no circuito real, essas válvulas estarão aqui próximas do cilindro, ó. Então, o importante do diagrama é você entender o circuito, né? Aí, como ele vai funcionar, aí quem vai mostrar aqui é o diagrama e onde ele estará representado na real, só lá no circuito real mesmo, né? Que vai dizer, você vai ter que seguir as linhas para saber onde é que eles estão. Beleza? Feita essa consideração, vamos fazer um teste. Olha. Se eu fizer um teste aqui, nada acontece ainda, né? Por quê? Eu vou mexer aqui manualmente, nada acontece, beleza? Para que eu deixe agora de forma automática, eu tenho que
Agora, fazer uma marcação aqui nos roletes para que eu consiga identificar que rolete vai acionar em qual posição. Então, vamos lembrar aqui, né? A posição A0, eu preciso colocar uma válvula aqui na posição A0 para que quando o cilindro retorne, ele acione a válvula e avance novamente. Quem faz o avanço? Quem faz o avanço é essa válvula da esquerda. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó, eu vou dar 2 cliques aqui no rolete, ó, na bolinha aqui do rolete. Ó, aí apareceu aqui identificação. Você vai nomear aqui, ó, de acordo com o ponto em que você quer acionar. Então, eu quero acionar aqui o ponto, a haste no ponto A0. Então, eu vou colocar aqui A0, ó. Deixar do jeito que estava, A0, maiúsculo. E ficou meio... Apareceu um negócio meio... sim, pronto, melhorou, ó. Aproximei aqui, ó. Então, apareceu A0 e o A0 indica que esta válvula está aqui nesta posição, ó. Então, lembrando que eu não preciso pegar esta válvula e colocar ela aqui, ó. Não preciso necessariamente colocar ela aqui. O importante é eu identificar aqui embaixo, ó, que esse rolete aqui ele está na posição A0. E este outro aqui estará, obviamente, na posição A1. Você vai dar 2 cliques aqui no rolete e digitar A1, beleza? Vamos testar para ver se funciona. Então, ó, assim que ligar, ó, acionar o circuito, ele aciona sozinho, beleza? Rápido, está muito rápido. Ou diminua a pressão, ou então diminua o ar, né, no interior do cilindro para que eu possa controlar o movimento dele, né? Bem, deixamos aqui o acionamento de forma automática, só que veja que assim que eu liguei o circuito, né? Pronto, liguei o compressor, começou a encher de ar aqui o cilindro, né? E automaticamente o circuito já entra em funcionamento. Para poder fazer um controle deste circuito, eu vou acrescentar mais uma outra válvula para que eu possa fazer o controle, né? Para dar o start, para dar o ponto inicial de funcionamento do circuito. Então, eu vou acrescentar mais uma válvula. Vou deixar ela aqui, ó. Vou deixar ela nesta posição. Pronto, ó. Eita, foi para o 3, não é para o 3 não. Pronto, ó. Vou deixar ela nesta posição, essa válvula. Vamos supor que eu faça que eu dê início ao sistema, ao funcionamento do sistema, por meio de um botão. Então, vou selecionar um botão e fazer o retorno desse botão por mola. Beleza? Então, observe, ó, quando eu clicar aqui, ó, nada aconteceu, né? O circuito está parado. Eu vou dar o start do sistema, ó. Agora, se eu largar o botão aqui, ó, tudo para, beleza? Então, isso quer dizer que o sistema só vai ficar em funcionamento enquanto eu apertar esse botão. Vou fazer uma alteração e colocar uma trava nesse botão. Eu quero ligar e deixar lá ele ligado, né? Dar uma voltinha. Depois, quando eu desligar, é só apertar o botão novamente que ele para. Então, vou colocar uma trava nesse botão, ó. Um botão com trava. E aí, vou iniciar o sistema. Vai trabalhar sozinho, né? Vou fazer outras atividades. E chegando no final da tarde, por exemplo, eu preciso parar o sistema. Vou lá no botão, ó, aperto o botão novamente e para. Beleza? Então, pessoal, bem simples aí o nosso circuito, né? Esse é um circuito que deixa o cilindro funcionando automaticamente, mas não em sequência, não tem aí uma sequência. Então, vamos agora ao nosso circuito em sequência. Eu vou fechar aqui o programa e abrir novamente, porque
Vou fechar e abrir aqui novamente, porque já está dando aí 20 minutos, quase 30, daqui a pouco ele fecha sozinho, eu não consigo trabalhar e para no meio do caminho, né? Abrir novamente, vamos agora ao nosso circuito em sequência. Olha, para deixar um circuito em sequência, vou precisar de no mínimo 2 cilindros. Eu vou montar um circuito em que é possível ser feito lá no laboratório, no nosso painel. Então, para isso, eu vou utilizar aqui um cilindro de dupla ação e um cilindro de simples ação por retorno por mola. Então, já estou fazendo um circuito que é possível reproduzir lá no nosso painel, um circuito prático mesmo, beleza? Como nós não temos aí válvula 5x2 com acionamento por botão, vamos utilizar válvulas 3x2. Vou pegar logo aqui minha fonte de ar. Vamos pegar aqui uma válvula 3x2 com acionamento por botão e retorno por mola. Duas válvulas, na verdade, né? Porque uma avança o cilindro, a outra retorna ao cilindro. Beleza? Pronto. Vamos baixar aqui também. Vai ficar aí bem parecido com o outro. Vamos alterar aqui a conexão de escape. Altera a conexão de escape. E vamos agora pegar uma terceira válvula que irá controlar esse cilindro de simples ação. Então, vou pegar aqui, esse aqui já está quase configurado. Eu vou pegar este aqui mesmo e alterar aqui o acionamento. Então, ó, o que vai acontecer nesse circuito é que esse cilindro irá, por exemplo, avançar. Depois que esse avançar, na sequência, esse aqui avança, ó, o cilindro de simples ação avança. Então, eu tenho que deixar esta válvula que vai controlar esse cilindro em uma determinada posição, em que, quando a haste do cilindro chegar aqui na frente, né, chegar no final do curso, ele acione esta válvula. Então, esta válvula aqui, ela não pode ser um acionamento por botão ou então outro acionamento, né? Ela tem que ser um acionamento ou um outro acionamento que eu quis dizer, um outro acionamento muscular, né? Você tem que mudar aqui o acionamento para um rolete, é o que nós estamos vendo agora, né? Então, essas duas válvulas controlam o cilindro de simples ação, o de dupla ação, e o rolete controla o de simples ação. Lembrando que quem controla o rolete, quem vai controlar o rolete, será o cilindro, esse primeiro cilindro aqui, ó. Beleza? Então, vamos terminar aqui de conectar as outras conexões, né? A entrada de ar. Beleza. Vou fazer um teste aqui, ó. Vai funcionar somente o cilindro de dupla ação, né? Ele não aciona o cilindro de simples ação. Por que ele não aciona? Porque eu preciso acrescentar as marcações agora, né? Eu tenho que dizer em que ponto este cilindro ou esta válvula ficará, beleza? Então, quem aciona a válvula é o cilindro de dupla ação, então eu tenho que fazer as marcações aqui no cilindro de dupla ação. Antes de mais nada, deixa eu nomear aqui os nossos cilindros. Aqui é o cilindro A, aqui será o cilindro B, vou simplesmente copiar e colar, cilindro A, cilindro B, cilindro B, deixar um pouco mais abaixo, né? E vamos agora fazer as marcações dos pontos, né? As marcações de acionamento. Então, vou clicar aqui em marcas de acionamento, vou chamar aqui de A1, o A0 e o final do curso de A1.
o começo, né, o ponto inicial é 0 e o ponto final 100 milímetros. Opa, já estava 100 milímetros, beleza? A 0 e a 1. Né? Eu vou deixar aqui na frente a 0 e a 1. Lembrando que não importa a posição, isso aqui poderia até ficar, aqui, ó, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar aqui, ó, próximo ao cilindro para ficar mais didático, beleza? Então, eu quero fazer o seguinte movimento. Quando o A avança, na sequência o B avança. Então, eu tenho que selecionar um dos dois pontos, o A0 ou o A1, para que o cilindro B funcione da forma que eu falei. Então, eu tenho que deixar aqui esta válvula na posição A1. Então, eu tenho que dar 2 cliques aqui no rolete, ó, e identificar o rolete como sendo A1. Porque quando ele chegar na posição A1, ele será acionado, essa válvula será acionada para que o cilindro B funcione. Vamos ver se funciona? Vamos ver aqui, né? Nada acontece porque aqui eu é que controlo a válvula, o cilindro A, né? Então, vou clicar aqui no A, ó. Veja que o B entrou logo na sequência, ó. Se o cilindro A retornar, o de duplação retornar, o B também terá que retornar, ó. Beleza? Então veja que está em sequência. É importante falar a questão da sequência, porque muitas das vezes, né, eu cobro um circuito parecido desse lá na avaliação e muitos alunos eles fazem um circuito tal em que os dois cilindros são acionados ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, não nos caracteriza como sendo um circuito em sequência. Por quê? Porque eles estão sendo acionados ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu clico aqui, ó, nessa válvula, o cilindro A avança e ao mesmo tempo o B também avança. E aí vai estar incorreto, né? Deixa eu só fazer aqui a ligação para que ele funcione da forma que eu estou falando. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Vai dar um erro, né? Mas não tem problema. É como se ele estivesse assim, ó. Eu cliquei aqui, ó. O cilindro avançou. Retornou. Ele não retornou na sequência, mas não tem problema. O importante é que avançou os dois ao mesmo tempo, ó. Por mais que... Vamos ver quem chega primeiro. Nenhum dos dois chega, os dois chegam ao mesmo tempo, né? Mas o que eu quero... O problema que eu quero mostrar é que os dois estão sendo acionados ao mesmo tempo e não em sequência, beleza? Então, muita atenção. Se eu quiser uma sequência, eu tenho que utilizar no mínimo os roletes aqui, ó, posicionados no local correto, para que ele funcione numa boa, beleza? Da forma que eu imaginei. Então, pessoal, olha, esse circuito aqui, vou ter que fazer a aula agora. Esse circuito aqui é chamado de circuito em sequência. E a sequência, ela está ocorrendo assim, ó. Quando o A avança, o B avança. Em circuitos pneumáticos e hidráulicos, nós representamos o avanço e o retorno do cilindro. Como é que nós iremos representar? Posso escrever já, né? Pronto. Então, o avanço, deixa ele maior aqui. Então, ó, aí nos nossos circuitos, o sinal de mais representará o avanço da válvula, beleza? O sinal de mais representará o avanço e o sinal de menos representará o retorno da válvula, beleza? Então, ó, como é que eu representaria este movimento aqui, ó? Então, vamos supor que eu peço lá para vocês que vocês representem, façam um circuito que, ao acionar o cilindro A, o cilindro B aciona na sequência. Quando o A retorna, o B retorna. Então, ao invés de falar desta forma, eu poderia representar assim, ó. O cilindro A
avança, o cilindro B avança na sequência. Quando A retorna, cilindro B retorna. Então, ao invés de chegar aqui e falar para vocês, né, essa frase enorme, eu simplesmente represento essa sequência desta forma, ó. Que inclusive é o funcionamento desse circuito que nós fizemos. Esse circuito aqui é um circuito A mais, B mais, A menos, B menos. O que representa A mais, B mais, A menos, B menos? Quando A avança, o B avança na sequência. Quando A retorna, o B retorna na sequência. Beleza? Então, este circuito aqui ó, será o nosso circuito número 10. O anterior foi o circuito 9. Não, eu vou chamar esse aqui de circuito 9, né? O circuito para valer mesmo é este aqui, o circuito 9. Circuito 9 é o circuito de acionamento em sequência. Acionamento em sequência. Que sequência é essa? A mais, B mais, A menos, B menos. Beleza? Então, nós temos aí A mais, B mais, A menos, B menos. Se por acaso eu pedisse um outro circuito, o circuito da seguinte maneira. Esse é o circuito 9 ou o circuito 8? Acho que esse é o circuito... Este é o circuito... vamos considerar então o anterior, o do início da aula, o circuito 8, e esse aqui o circuito 9. Se eu pedisse, por exemplo, vamos voltar aqui para o PowerPoint, eu pedisse da seguinte maneira: A mais, B menos, A menos, B mais. Ou seja, quando o A avança, o B retorna, e quando o A retorna, o B avança. Como é que nós iríamos fazer um circuito para que ele funcione assim, desta forma? Ou seja, ó, quando o A avança, o B volta. Quando o A volta, o B avança. Vamos analisar um pouquinho, né? Da forma que está aqui, né, eu coloquei a válvula no finalzinho aqui do curso, do cilindro A, no ponto A1. Fiz com que o cilindro B avançasse. Então, quando o A retornar, é que ele deve avançar. Então, eu tenho que mudar de posição aqui a válvula. Ó. Eu tenho que tirar a válvula que está na posição A1 e colocar na posição A0. Como é que eu vou fazer isso? Ó, simplesmente ó, alterando aqui a nomenclatura. Aceitar. Ó. Pronto. Mudei aqui para A0, observe que ele mudou aqui o desenho, né? Tem esse sobressalto aqui, isso aqui indica que na posição que ele já está sendo acionado, né? Ou seja, o cilindro A está na posição de retorno, ele já está acionado, então ele já vai começar a operação aqui acionado. Isso quer dizer que o cilindro B ó, já vai estar sendo acionado também. Ó. Vamos simular? Então, o A retorna, o B avança. Então, como é que é o nosso circuito? Deixa eu mudar aqui, né? Vamos mudar, né? O circuito agora é A mais B menos. O circuito agora é A mais B menos, A menos B mais. Então, vamos simular de novo. Então, ó, na situação em que o A avança, na sequência B retorna. Vamos ver se isso acontece. O A avançou, B retornou. Ó. A avança, B retorna. Agora, A retorna, B avança. Então, A retorna, vou fazer o retorno nessa outra válvula, né? B avança. Beleza? B mais. Então, pessoal, bem simples aí o nosso circuito. Espero que vocês tenham compreendido aí o nosso circuito em sequência. E estudem bastante, né? Não é complicado.
Lembrando que nós iremos fazer esse circuito aqui mesmo, lá no laboratório, foi por isso que eu mostrei com duas válvulas, mas você poderia utilizar uma válvula sozinha, né? Uma válvula 4x2, uma válvula 3x2 para acionar esse cilindro de duplação. Estou mostrando aqui com duas válvulas 3x2 que nós iremos reproduzir lá no painel, beleza? Como atividade para casa, vou deixar esta atividadezinha aqui bem simples para vocês, né? Espero que consigam fazer e no retorno das aulas me mostrem, né, para ver se realmente está correto. Gostaria que vocês fizessem a seguinte sequência: A mais, B mais, C menos, A menos, B menos, C mais. Beleza? Então fica para casa aí essa sequência. Espero que quando as aulas retornem, vocês me mostrem essa sequência aqui, ó. A mais, B mais, C menos, A menos, B menos, C mais. Ou então, se puder, já vai postando lá no grupo de vocês, quem já fez o circuito, para ver quem realmente conseguiu fazer, aproveitou para aprender mais um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. E se der, não me engano, acho que dá para fazer um circuito desse lá no nosso painel, porque nós temos quatro cilindros lá, né? Então dá para fazer essa sequência, tá? Deixa eu ver, tá? Dá. Então nós reproduziremos lá no laboratório, na aula prática, este circuitinho aqui também, ó. Um circuito que opera em sequência, nesta sequência. O A avança, B avança, C retorna, A retorna, B retorna, C avança. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Agradeço por vocês terem ficado comigo até esse momento. Um grande abraço e até lá. Valeu!